Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba e hoje eu vou trazer para vocês aqui mais uma pesquisa maravilhosa, essa falando sobre o nosso cientista Augusto Husk, o homem dos beija-flores, né? E essa matéria da revista National Geographic de janeiro de 1963, Augusto Husk em matéria de Louis Mardin, fotos de Crawford, Dupont, The Man Who Talks to Hummingbirds. O naturalista brasileiro Augusto Husk, pioneiro no estudo de beija-flores, né? E essa matéria da National Geographic, gente, ela repercutiu o mundo afora, né? Coisa linda mesmo. E eu fiz aqui uma transcrição e vou fazer para vocês aqui uma tradução rápida, livre aqui, né, para falar da matéria. Deixa eu ver como é que tá. Fotografando beija-flores no Brasil. Na verdade, o fotógrafo é o Crawford H. Grievold. E ele mesmo fez as fotografias. Tem inclusive aqui ele fotografando em Santa Teresa, depois de uma visita a um entusiasta de beija-flores no Rio de Janeiro, em Petrópolis, né? Olha ele aqui fotografando. Isso foi em 1968, gente. Então, olha, Augusto Husk com os visitantes. E olha que fotografias maravilhosas, né? E aí essa do cientista Augusto Husk, capixaba, né? Ostentando um corte desordenado à escovinha, um homem é notável como o acaso pode desempenhar um papel no avanço da frustração das nossas ambições. Ao refletir sobre isso, vejo que Lady Luck certamente estava operando em nome do projeto Beija-Flor. No dia que fui a Nova York, sugerir ao Museu Americano de História Natural de Nova York que fazer um livro ilustrado, né, sobre beija-flores. O museu aceitou com entusiasmo a minha sugestão. Aconteceu que Jean Delacour, que era diretor do museu do condado de Los Angeles, estava em Nova York e esse fotógrafo entusiasta dos beija-flores encontrou-se com ele e ele perguntou se poderia, né? Se você quiser fotografar os beija-flores, você tem que encontrar com meu amigo o Dr. Berrot, no Rio de Janeiro, que também era francês. Então, aí ele pegou o avião, né? No caso, quem pegou o avião foi o Crawford Hallock, Dupont. Pegou o avião, foi para o Rio de Janeiro, encontrou-se com o Dr. Etienne Berrot, francês encantador, amante dos beija-flores, né? Tinha um aviário no 12º andar do seu apartamento no Rio de Janeiro. Eles marcaram a reunião e tal, e o Dr. Berrot escreveu para ele depois dizendo que os beija-flores tinham morrido, todos eles tinham morrido, por conta de uma infecção fúngica, uma infecção por fungos, né? Em carta, o Dr. Berrot, em francês, dizia que seus pássaros tinham champignon. Aí ele fez uma tradução livre e acabou dando problema, né? Porque, na verdade, eram fungos, ele confundiu com mushrooms e fungus infection, né? Até fortalecer meu francês, indiferente, consultando o dicionário, descobri que a palavra tem um significado diferente, como doença fúngica. E eu me perguntava como diabos os champignons poderiam matar beija-flores, né? Mas, na verdade, ele fez uma tradução errada. Então, minha esposa e eu chegamos no dia marcado, fomos encontrar com o Dr. Etienne Berrot, no Rio de Janeiro, em Petrópolis, né? Onde ele nos passou o contato do Dr. Augusto Husk, na cidade de Santa Teresa, no Espírito Santo. Aí o Dr. Berrot estava preparado, havia construído um aviário ao ar livre na casa de veraneio do senhor e da senhora René Cassinelli, em Petrópolis, né? E lá fotografamos os beija-flores, etc. Ele não perdeu a viagem até o Rio de Janeiro, né? Porque os pássaros, os beija-flores do Dr. Berrot haviam morrido. Aí eles seguiram para Santa Teresa, né? Para encontrar-me com o nosso amigo Augusto Husk. E a dona Sorte, né, a Lady Luck, surgiu novamente da trilha, encontrei uma mina de ouro de beija-flores. O senhor Mardin escreveu um relato encantador sobre Augusto Husk e seu museu. A isso só posso acrescentar que, sem a assistência do Dr. Husk, estendida com tanto entusiasmo, né, a muitos países do mundo,
nos últimos anos, duvido que meu livro sobre beija-flores pudesse se tornar realidade. O cara queria escrever um livro, fazer fotografias e escrever um livro sobre beija-flores, né? Mas ele já viu que existiam entusiastas no mundo que faziam isso já há bastante tempo, né? Dr. Rusk até trouxe 2 beija-flores vivos para serem fotografados quando esteve nos Estados Unidos em junho de 68. Sob muitos cuidados, os 2 passarinhos fizeram a viagem de 8.000 quilômetros do Rio a Delaware, sem incidentes, e foram prontamente instalados no quarto do meu filho, que não estava em casa. E algumas semanas depois, devidamente fotografados, foram entregues ao Parque Nacional Zoológico de Washington, capital. Então, gente, é só para dar uma passada rápida aqui nessa matéria, né, que a gente transcreveu da revista National Geographic de janeiro de 63, falei 68, desculpem, errei, né? E aqui tem um mapa rápido falando aqui do Museu Melo Leitão. Eu peguei a fotografia na revista Manchete, coloquei aqui para a gente ter uma ideia mais ou menos de como era Santa Teresa em 1963, mais ou menos. E aqui tem a matéria completa, né? Aqui o Augusto Rusk com os amigos em Delaware, nos Estados Unidos, no estado de Delaware, onde ele esteve em 63, 62, levando um casal de beija-flores, né? Depois a gente vai fazer mais vídeos aqui acerca do trabalho importantíssimo, né, do Dr. Augusto Rusk com os beija-flores. Aí uma coleção de beija-flores na caixa, tá vendo, gente? Ó, todos vivos, tá? Ele levou no avião. Na verdade não era um casal não, gente. Eu me enganei, não era um casal não. E aqui uma visita com estudantes no museu em Santa Teresa, né? E essas lindas fotografias feitas por Crawford Hallock Greenwald, Dupont, para a revista National Geographic, com a matéria de Louis Marden, que também era amigo, né, de Augusto Rusk. Existia uma comunidade, né, muito interessada em beija-flores e também em borboletas nessa época, né? As pessoas caçavam e faziam coleções, né? Então isso na época era bastante divulgado na imprensa e tudo, né? Especializado nas revistas científicas, né? Então, gente, tá aí o Augusto Rusk, ó, usando um pio para chamar os beija-flores, um fone de ouvido, olha o equipamento, um microfone com uma antena parabólica, né? Para captar o áudio, diretamente ligado na parabólica, com aquele microfone ali, onde ele ia tentar ouvir os beija-flores, chamando e ouvindo os beija-flores para que chegassem perto, para que o colega pudesse fotografar. Aí uma corujinha, né? E aí, gente, é o Museu Melo Leitão hoje, que na verdade era a casa do Dr. Augusto Rusk, né? Olha que maravilha. No meio da mata, em Santa Teresa, 50 anos atrás, né? 60 anos atrás. Maravilhoso, né? Que vida sensacional, né? Viver em meio à natureza, com esses pássaros, né? Fazendo um trabalho de ciência, de amor ao mesmo tempo. É isso aí, pessoal. Esse é o Memória Capixaba. Eu sou o Fábio Pirajá. Estamos aqui sempre fazendo essas pesquisas. Essa pesquisa do Augusto Rusk na National Geographic é de junho de 2021. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.